Luciene, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a sua pergunta novamente. Fixar. As mônadas representam supercomputadores de energia que armazenam e avaliam as informações prestadas pelas partículas de consciência que atuam no complexo cósmico, sendo a matriz de controle. É possível fazer esse tipo de analogia, né? O mesmo papel faz um eu sou, faz uma mônada, faz uma supramônada. Tá? Por isso que alguns canais colocam essas estruturas como espécies de IAs, né? Como inteligências artificiais, porque a compilação de informações e o envio para estruturas superiores a qual elas se encontram é feita de uma forma, assim, vamos chamar de similar ao que nós fazemos aqui. Afinal de contas, a gente sabendo, tendo consciência ou não disso, a gente sempre acaba imitando alguma coisa que acontece lá naquelas paragens do universo material. Mas seria como isso, tá? Sendo que, fazendo uma analogia com um computador, tá? Vamos supor que um eu sou possui um computador com 5 mega, tá? Uma mônada com 10 mega e uma supramônada com 30 mega, né, de memória, ou um HD de processamento cada vez mais rápido. Então, é o que a gente poderia usar como um parâmetro até para distinguir essas estruturas entre si. Vamos voltar aqui para a Saraí, tem mais uma pergunta. De que se alguma consciência quiser nos ajudar no resgate com o corpo físico, entrando em naves, não seria para desconfiarmos, visto que os Dracos comem carne humana? Bom, como diz o ditado popular, né, o seguro morreu de velho, né? Eu acho que quando você começa a adquirir informações, você começa a não ser tão suscetível a ser enganado a esse ponto, tá? É a mesma coisa quando você aplica o seu conhecimento na vida nossa cotidiana, tá? Quanto mais informação você adquire com relação a todos os aspectos da matriz de controle social, econômica, financeira, você consegue administrar melhor certas situações para que você não se seja enganado ou acabe tomando alguma atitude que venha lhe prejudicar. Da mesma forma, isso. Por isso, da importância de se obter informação. Porque com a informação, a gente não fica tão vulnerável a acontecer esse tipo de coisa. É que nem você desavisado entrar com um GPS numa zona de risco. Quando você vai para algum lugar que você não conhece, você prudentemente deveria fazer uma varredura do que se encontra ao redor daquele ponto de origem, para que você não assumisse determinados riscos desnecessários. Então, quando você conhece o trajeto, você minimiza os riscos. Tá? Isso tudo não só serve para a nossa vida aqui cotidiana, como também para aquilo que a gente chama de ascensão espiritual. Tá? É ter cuidado com relação a onde nós vamos nos situar nesses locais para que a gente possa, com discernimento, avaliar o que nós estamos vendo ao nosso redor. O Rodrigo, em seus vídeos, diz que esse corpo físico não teria utilidade em outras dimensões por causa da contaminação e que, por isso, o resgate seria com o nosso corpo sutil. Ele está certo, e não seria só por conta de
de contaminação, não, gente. Vocês imaginem o gasto de energia de ter que modificar a frequência vibratória ou a velocidade dos elétrons, né, nas suas últimas camadas eletrônicas, né, dos átomos, para te elevar de dimensão, elevar todo um corpo físico para uma dimensão. Não é mais fácil você sair como consciência e habitar diretamente um corpo físico daquele local? Seria assim algo parecido com você sair daqui, vamos supor, do nosso país e achar que para andar de carro na Europa, por exemplo, você tivesse que colocar o seu carro também no navio para levar. Não é mais fácil deixar o carro aqui e alugar um carro lá? É a mesma coisa, tá? Assim, a analogia seria basicamente essa. Até porque, já voltando ao comentário do Rodrigo, o nível de contaminação e fora as gambiarras, né, que os Anunnaki já fizeram na nossa configuração genética aqui, não vale a pena você carregar um corpo que não te dá nem 20% de capacidade física, neurológica e psiônica que um corpo já desenvolvido numa estrutura 5 ou 6D, por exemplo, vai te proporcionar. Se você puder ter uma Ferrari, tu vai querer ficar com um Fusquinha? Isso não faz sentido, entendeu? Então, é basicamente isso mesmo que ele falou, né? Qual a diferença entre a simulação do planeta e a quarentena que inclui um conjunto de galáxias? Veja bem, o próprio nome já te responde, tá? Um planeta que tem um simulador, tá? Foi um planeta que teve uma certa contingência de criar algo ilusório, controlado, de forma a tentar corrigir determinadas atitudes ou formas conscienciais de fractais de almas. Tá? Quando você tiver a oportunidade de assistir os vídeos lá na playlist, principalmente os que comentam, se eu não me engano, a respeito de Lúcifer, e que também comentei a respeito dos cristais de Sectastron utilizados nas naves de Saratem, você vai entender o porquê que a necessidade de criar simuladores. O simulador, assim como um planeta de exílio, ele ficou com essa característica negativa de 20 mil anos para cá, aqui na Terra, por conta da invasão draconiana aqui no sistema solar e particularmente na Terra, que acabou corrompendo o programa de recuperação que o planeta tinha como projeto. A Terra não era para ser um planeta de expiação, fazendo essas coisas. A Terra era um laboratório, tá? Que estudava, inclusive, como se fosse um hospital altamente desenvolvido psiquiatra para tratar maluco. Tá? Então, nós aqui somos um bando de malucos. A gente é só olhar para os lados que a gente constata isso. Tá? Então, uma simulação é feita para isso. E um planeta em quarentena, tá? É um planeta, um conjunto de galáxias, são locais que apresentaram anomalias, tá? que, ao saírem de controle, ameaçavam contaminar galáxias vizinhas. Por conta disso, né, criou-se espécies de bolhas ou campos de contenção, tecnologicamente falando, para que não entrasse e nem saísse fractais desses locais, inclusive até transmissões por ressonância, né, por emaranhamento quântico, das emissões negativas desses fractais para outros que se encontravam fora daquele conjunto. Tá? Então, a quarentena é uma espécie de isolamento. Tá?
E a simulação pode ser algo empregado num determinado local, tá? Para tentar reverter aquele quadro que deu origem à quarentena. Ok, Vinícius? Abrir uma outra vertente de membros para colocar um compêndio que eu tenho de vídeos desde 2015, quando o Corey Wood começou a dar entrevistas para o David Wilcock, eu não sei se ainda existe a TV Gaia. Então, eu tenho 2015, 16 e 17, todos os meses. É muito material e que a gente pode, junto com esse material que desvenda o programa espacial secreto, ou eles chamavam de Cosmic Disclosure, né? Isso pode auxiliar no link entre a nossa realidade aqui planetária com esses estudos que nós fazemos das consciências imateriais, tá? Porque aí é interessantíssimo, porque vocês possuem as informações de ambos os lados atualmente. Não é todo canal que dá essa oportunidade para vocês. Então, vocês têm como fazer análise, tá? Com o que está acontecendo no universo imaterial com a sua consequência no material e vice-versa, tá? Isso é algo que é muito valioso, é inestimável e poucas pessoas têm esse tipo de informação disponível. A Vona é um gerenciador dos pulsos gravitacionais em seu entorno, estabelecendo assim as ondas de radiação das informações e dos centros operacionais de cada superuniverso. Seria assim, o nosso entendimento na no nosso atual estágio de consciência e de tecnologia, poderia ser sim, como se fosse um grande sol central dos superuniversos, digamos assim, né, em que as ondas frequenciais, eletromagnéticas, sabe-se lá o nome que a gente queira dar isso, são espécies de sinais subliminares que fazem com que todo o movimento da criação se estabeleça em todos esses universos, tá? Não só nesses 7, mas nos outros ainda que estão numa formação, alguns mais adiantados, outros nem tanto, ainda no universo material, ok? No total, para quem não sabe, a Vona tem na sua estrutura para experienciar 144 superuniversos. É coisa para dedéu, né? Então, nós temos hoje 7 superuniversos que já densificaram, chegaram ao nível da matéria. Nós temos o 8º agora, o Nana, né? Que começa já a densificar, a criar já a estrutura atômica, né? E, a partir daí, os outros não se tem ainda muita informação. O que você sabe sobre a bolha quântica que foi utilizada por alguns seres para sobreviver em condições adversas? Olha, assim, eu acho que eu já li coisa, mas eu li en passant, né? Eu li muito pouco sobre isso. Essas bolhas quânticas, ou bolhas de contenção, ou alguns chamam até, o Rodrigo chama de bolhas Dakar. Eu não sei de onde ele tirou o nome de Dakar ou Daktari, né? Como ele já comentou. Mas essas bolhas, inclusive, elas são realmente utilizadas para criar uma estrutura de ecossistema ou de suporte de vida artificial. Uma nave, por exemplo, ela pode ser considerada uma bolha, tá? E a questão de ser uma bolha quântica é que só se é uma bolha que ela tem, ela mesmo sendo uma bolha, algo que não nasceu da criação, algo que foi criado após, talvez ela possa ter uma comunicação com outras bolhas em outros pontos do universo de forma por entrelaçamento, por ressonância, tá? O que justifica o emprego desse nome quântico, né? Mas assim,
Eu só li, talvez tenha lido isso, eu acho que sim, sabe? Mas foi de uma maneira assim muito superficial. Não tenho muita informação a respeito disso, não. Eu não sei o que foi que aconteceu, onde foi o divisor de águas, que antigamente a gente, para chegar até no término de um segundo grau de antigamente, não é essa porcaria de hoje, né? No segundo grau, ingressar numa universidade e terminar, você tinha que estudar que nem um desgraçado. Hoje as pessoas acham que assistir vídeo basta, né? E ficam buscando informações e procurando saber sem estudar, simplesmente terceirizando, né, o conhecimento delas para outras pessoas. Então, estudar, ler livro, entendeu? Tirar as suas próprias conclusões, não ficar, como eu já mencionei em lives passadas, isso de ficar imitando ou colando o que outras pessoas falam na internet. Tá? Isso aqui, a nossa percepção, ela não pode ser um copia e cola. Tá? A gente tem que aprender a desenvolver as nossas ideias com relação às informações que são prestadas. Senão, é como se você decorasse um teorema de física, ao invés de entender por que aquilo funciona. André, você teria alguma orientação para sabermos diferenciar se a comunicação que temos com consciências de nossa rede neural não seriam hologramas? Olha, nessa altura do campeonato, devido à tecnologia que existe aqui, até a nível de simulação, é muito difícil. É muito difícil, tá? A gente tem que ter o hábito de, quando se deparar com alguma situação, é sempre ter aquelas perguntas assim, por que isso, por que aquilo, como? Porque quanto mais indagações você fizer, mais filtragem você vai ter com relação àquela informação. E isso pode vir a ajudar você distinguir, tá, um holograma de algo real. Tá? Hoje está muito difícil por conta do inconsciente coletivo do planeta, das tecnologias que estão sendo utilizadas para tirar a maior parte das pessoas do prumo, tá? E poucas pessoas conseguem perceber isso, tá? Perceber se aquele tipo de sensação, de energia, é dela mesmo ou ela está captando alguma coisa do entorno. Isso é importante, porque muitas pessoas surtam achando que é coisas delas, tá? E a gente, com o tempo, vai aprendendo a diferenciar isso. Havana é uma gigantesca cidade cósmica para os imateriais, e Xantar representa os portais entre o plano além de Adonés? Sim, sim, é uma forma de se interpretar. Veja bem, esses conceitos, inclusive do livro de Urântia, são conceitos que foram e são empregados para o nosso nível de consciência e de percepção dessas coisas, tá? Pode ser que você, numa quinta, numa sexta dimensão, você já olhe isso e tenha uma interpretação diferente, talvez mais moderninha, em função das tecnologias e do conhecimento científico inerente a essas civilizações, tá ok? Mas a gente pode dizer que sim. Para quem não sabe, gente, a Doneste seria uma outra experiência paralela à Avona. Não tem nada a ver com a Avona, tá? É o que muitos chamam o tudo, o nada antes do o tudo antes do nada, o antes do tudo, né? Então, como é que pode algo existir antes do que já existe, do todo? É uma confusão de interpretação, tá? Mas é porque não é a mesma coisa que classificar algo como infinito. O infinito é a capacidade do ser humano de conseguir chegar ou de enxergar um ponto além do que ele é capaz, seja de forma perceptível física ou através de instrumental. Tá? E a mesma coisa com relação à criação. Tá? Como não se conhece, mal se conhece onde está dentro, inclusive o que está fora de onde você está, acaba se dando o nome de nada.
né? Então, porque acha que nada existe, porque tudo se concentra aqui, que é um grande engano. Você tem conhecimento de qual a posição de Buda e Jesus dentro do nosso universo? Você chama de quê? De Nebadon? Ou do nosso universo de percepção, de realidade? Cara, assim, Jesus é um fractal de Miká, né? É um deles, assim como foi Astar Sheran, Amélios em Vega Lira e alguns outros, né, que eu agora não me recordo o nome. Buda não foi um fractal de Miká. Eu não me lembro nem de que ser, de que consciência Buda deriva, tá? Mas eu não sei da condição dele atual, se ele ocupa algum cargo hierárquico, não. Jesus, de acordo com algumas fontes, ele, não sei se ele acabou sendo absorvido pela consciência de Sananda, né, e ocuparia uma posição de administrador aqui do sistema solar. Tá? Ele estava como planeta, depois foi entregue, aqui eu não me lembro para quem, tá? Mas acho que mudou já a diretoria aqui do planeta já há algum tempo, e Jesus foi promovido a governador do sistema, né? Agora, Buda, realmente, eu não lembro se eu já li algo a respeito, não. André, não li nenhum dos dois, mas a Lei do Uno e o livro de Urântia falam de coisas similares. Olha, Beth, eu sou assim como você, eu também não li nenhum nem outro, tá? O livro de Urântia, eu acabei tendo acesso a ele pela própria, não ao livro em si, né, mas a trechos, pelas literaturas do Rodrigo Romo. Tá? Eu acabei conhecendo algumas questões de Urântia a respeito do livro dele. Lógico que depois me chegaram prints de páginas e algumas coisas, como foi com relação ao vídeo que nós fizemos sobre reencarnação, o que estava escrito no livro de Urântia. Mas eu nunca li o livro de Urântia e o livro A Lei do Uno eu só ouvi falar, mas nunca peguei para ler. Gente, é muita coisa, entendeu? Pode ser que numa outra vida, que eu não quero que seja aqui, né, eu pego um livro desse para dar uma olhada, mas não sei do que ele trata para poder fazer essa comparação, não, tá, Beth? Ajustadores de pensamento, né? Vamos lá. O ajustador de pensamento, ele é uma estrutura que muitos consideram como uma estrutura artificial, criada principalmente por conta daquele projeto inicial da experiência na matéria criada pelo Ayotake. Tá? O ajustador de pensamento, o próprio nome já diz, tá? Ele é aquele ponto, aquela localidade, digamos assim, dentro de uma dimensão imaterial ou uma interface entre ambas, que faz a extração, o backup da experiência daquele fractal de alma e depois prepara, né, dá um clear, faz uma formatação, né, do HD daquele fractal e o coloca novamente dentro de uma experiência, se assim se assim convier o filho paradisíaco, que é o detentor da experiência, tá? Faz aquele ajustador ajusta uma nova formatação para que aquela alma vá viver uma experiência em outro ponto, em outro planeta, ou mesmo naquele planeta, numa outra situação. Tá? Por isso que muito disso se confunde com o reset do simulador. Vocês imaginem, né, almas que são colocadas em situações distintas e lembrando das suas vidas anteriores. Né? Seria, assim, um choque, né, de concepção, de percepção, de tudo mais que a gente possa imaginar, né? Mas isso aí é papo para uma... Já teve isso papo até numa live aí no canal do Jorge Salim, a respeito disso.
Tá? Então, Conceição, o ajustador de pensamento seria isso, e parece que é uma estrutura realmente uma IA. Mas não é uma IA como nós entendemos aqui, tá? Que depende de hardware, né, e de software. Ela se comporta como uma IA porque é o termo tecnológico atual mais próximo do que nós poderíamos entender a respeito de como essas estruturas funcionam. Tá? Então, ela faz esse tipo de papel. Por isso que ele ajusta os pensamentos dos outros. Né? A questão é essa. É chocante, né, saber que nós somos praticamente sujeitos a esse tipo de situação. Por isso, houve a rebelião de Lúcifer. Deixa eu botar aqui. Assim como tem os DGs, existe uma resistência contrária? Sim, sim, existe uma resistência, tá? Que ela tem uma ponta dela já aqui, no que nós entendemos como matéria, mas essa resistência ela já começou lá na criação, lá para aqueles lados, lá de cima, entendeu? Que foram ordens, foram grupos de consciências que formaram até mônadas por conta disso, que fizeram uma avaliação e depois uma intervenção no sistema criacional por conta de alguns excessos ou de muitos excessos cometidos por filhos paradisíacos, que acabou dando, né, toda essa balbúrdia que nós estamos inseridos hoje, tá? Sendo que, obviamente, tanto no que foi na 5D como aqui na 4, 3D, a situação ela ainda se mantém complicada por conta do término dela mesmo. Tá? Por mais que fique parecendo que os DGs, como vocês gostam de chamar, estão ganhando, tá? Eles podem até ganhar uma batalha, mas parece que a guerra já está no fim para eles. Entendeu? Então, todo esse movimento, inclusive desesperado, enfiando os pés pelas mãos, um monte de assecla, né, deles enfiado nos governos, é tudo uma situação, pelo que dizem, já de desespero. Né? Então, eles podem vencer uma batalha aqui, outra lá, mas a guerra para eles já estão perdidas, porque desde que desintegraram Saratem, o Aspen e prenderam o Hasder, que são os dois top de linha, o topo de linha da civilização, né, ou das consciências dos Chopats, as hierarquias que se encontram mais abaixo acabaram perdendo o contato ou perderam a liderança. Então, eles ficaram meio que à mercê dos seus próprios devaneios, sem uma direção única. Então, eles começaram a bater cabeça. E isso acabou ajudando as resistências de outros níveis a isolar, colocar certos quadrantes em quarentena, como foi o Vinícius que colocou aí, não me lembro mais, né? E começaram a desmantelar todo esse processo, né? É lógico que a gente aqui tem uma visão muito pontual, a gente aqui tem uma constante dimensional assim muito peculiar que faz com que a gente enxergue 100 anos como algo muito extenso, como se nós estivéssemos fora daqui, isso seria talvez aí 1 minuto numa nossa existência, entendeu? Então é muito complicado essa questão do tempo aqui para a gente. O que obrigou a Inhotak e Mika a ampliar a barreira de isolamento sobre as 49 galáxias, deixando cada grupo a sua própria sorte? Ora, Luciene, porque nem eles sabiam o que fazer. Né? Nem eles sabiam o que fazer. A coisa fugiu do controle. Muitas situações que se apresentaram e se apresentam ainda em certas localidades, elas não faziam parte das regras e não haviam sido previstas. Então, criou-se o isolamento justamente para evitar que aquilo fugisse do controle nas galáxias vizinhas. Tá? Então, eles deixaram ali.
Não é que eles deixassem a própria sorte. A própria sorte quer dizer que, não sabendo o que fazer, o jeito era deixar rolar enquanto eles pesquisavam, enquanto eles buscavam soluções. Entendeu? Então, basicamente, isso que acontece aqui também. Tá? Então, tem momentos que você tem que deixar a coisa evoluir, ou, nesse caso, né, involuir, até que a própria involução ela chega num determinado ponto que ela implode. Ela é absorvida em si mesma. E aí você tem condições de intervir e melhorar, ou fazer as reconfigurações necessárias. O mesmo acontece com transição planetária. Por que que é tão importante, tá? E parece que assim é feito a passagem cíclica de Herculópolis com Nibiru aqui no nosso sistema? Para que você consiga, tá, retirar determinadas almas dentro da estrutura planetária na qual elas estão fixadas, você precisa desarrumar a casa, você precisa desestabilizar o sistema de forma que você consiga brechas a nível dimensional, seja lá o nome que a gente possa dar isso, para poder retirar esses fractais, essas energias de determinadas situações e realocá-las em outra. Se você não desarruma isso, se você não cria uma instabilidade dentro desses setores, você não tem condição de fazer essa extração, entendeu? Por isso que a maioria é feita dessa forma. É um astro que passa, que causa uma desarrumação momentânea nas órbitas dos planetas. Aí você cria ali um turbilhão energético, uma tensão gravitacional ali descontrolada, e aí você consegue fazer as extrações que você, ou as arrumações que você deseja. A sociedade, sim, está à deriva, mas existem poucos grupos de pessoas que são as que detêm, tá, já essas informações. Elas podem ter dificuldades, tá? Mas eu acho que a deriva nós já não estamos mais, não. Inclusive, eu considero esse grupo aqui como um grupo que ele já não é um barco no meio do oceano sem motor e sem vela, não. Tá? Você pode ainda não ter um motor e ter uma vela que você não sabe velejar, mas vai aprender de acordo com tentativa e erro. Entendeu? Mas você já faz isso consciente. E não aí vivendo de forma abobada, como a maioria das pessoas se comporta hoje em dia no mundo. Né? Então, sinta-se felizarda, tá? De estar recebendo informações, de estar interagindo aí com pessoas também de gabarito aqui no grupo, tá? Porque a deriva você também já não está mais, não, tá? Só falta agora correr um pouco mais atrás de informação. As playlists é que dão uma organização aos temas que são tratados aqui no canal. Tá? Então, lá, se eu não me engano, já tem umas 6 ou 7 playlists, em que só a origem de tudo, se eu não me engano, tem uns 15 vídeos explicando toda de uma forma, lógico, analógica, toda a estrutura da criação. Tá? Então, eu acho importantíssimo as pessoas estudarem aqueles vídeos e depois, se possível, ler os livros que falam a respeito disso. As perguntas aqui vão pulular e vão subir enormemente de nível, que já está um nível muito bom. Agora, vocês imaginem estar estudando aquelas lives e depois fazendo os acompanhamentos em livros. Vai ser espetacular. Tá ok? Tá bom, gente? Então, a gente vai ficando por aqui, então. Desejo a vocês aí uma ótima noite de sexta-feira e um excelente final de semana, ok? Forte abraço aí para todos.